Olá, estamos aqui agora no nosso terceiro vídeo, né, onde nós iremos fazer uma amarração, né, entre os conceitos vistos. Vamos fazer algumas aplicações, né, na vida contemporânea, nesse sujeito contemporâneo e com as consequências, né, na clínica, assim dita, contemporânea. Vou pedir licença a vocês para que eu possa agora colocar o slide para a gente retomar aqui, um instantinho, ampliando aqui a tela para vocês. Então, olha só, nós vamos partir né, de uma localização do que nós já vimos, né, até agora. A transferência, né, que foi o primeiro vídeo, o segundo, o princípio do prazer. E agora nós vamos entrar naquilo que seria um opositor ao princípio do prazer, né, a pulsão de morte, né, inaugurando aí um novo momento da teoria psicanalítica, né, a partir do escrito Além do Princípio do Prazer, de 1920, né, onde Freud vai dar conta, né, desse componente que ele já localizava. É interessante nós colocarmos aqui, antes de entrar, que, diferente dos outros conceitos, né, que Freud percebia na clínica e os colocava depois sob questão, e aí ele ia se debruçar para elaborar os seus pensamentos e escrever a partir disso. Quando nós estamos falando de pulsão de morte, acontece diferente. Ele vai falar que a pulsão de morte é especulativa, né? Ele constrói esse conceito e essas conjecturas, porque ele questiona o princípio do prazer, né? Então ele não percebe, vamos colocar assim, propriamente a pulsão de morte e aí vai pensar sobre ela. Não, ele questiona que o princípio do prazer, ele sozinho não pode dar conta de abarcar essa centralidade nos fenômenos psíquicos, porque o princípio do prazer, ele em si, ele é regulador de vida, e onde, então, como nós explicaríamos, né, os nossos conflitos, como nós explicaríamos esse componente que puxa para a destruição e não para a regulação. Então, é onde ele vai permear por esse caminho, né, teórico da pulsão de morte, que vai abrir uma possibilidade muito positiva para a compreensão de tantos fenômenos dentro da psicanálise. E aí nós vamos partir desse texto, né, que nós já separamos, se levarmos em consideração observações como estas, baseadas no comportamento, na transferência e nas histórias da vida de homens e mulheres, não só encontraremos coragem para supor que existe realmente na mente, né? Achei interessante ele dizer assumir com coragem, né? Porque ele está trazendo aqui um aspecto que não é muito confortável, né? De nós nos depararmos com o aceite de que há em nós algo que nos inclina à destruição, que há algo em nós que nos convoca naquilo que nos causa mal, né? Então, ele vai dizer desse ato de coragem de localizar isso aqui na teoria. Existe realmente na mente uma compulsão à repetição que sobrepuja o princípio do prazer, né? Então, tem algo aqui que tira o princípio do prazer dessa centralidade, que tira o princípio do prazer desse lugar de ordenação geral, vamos colocar assim, algo que nos influencia, né, de grande forma, e não é o princípio do prazer. E aí ele vai chamar de compulsão à repetição. Como também ficaremos agora inclinados a relacionar com essa compulsão os sonhos que ocorrem nas neuroses traumáticas e o impulso que leva as crianças a brincar.
Então, Freud vai usar, né, de duas experiências, uma clínica e uma na sua vida pessoal, para poder se debruçar em cima, né, dessa construção do que seria a compulsão à repetição. Então, nós vamos começar, né, pelo jogo do Fordá, que foi a partir da experiência da observação de uma criança brincando, né, com um carretel, uma linha, né, ligada ao carretel e a mãozinha da criança, e aí a criança jogava esse carretel para longe e gritava for, e depois a criança puxava, né, o carretel dizendo dá. E a criança fazia isso de forma repetitiva, né, insistente, e Freud observa que isso muito é ligado ao momento que a criança está sem a mãe, né, sem a presença materna. E aí Freud relaciona essa experiência, né, do Fordá, da brincadeira, com uma tentativa, né, da criança dar conta do mal-estar, né, diante da ida da mãe, né? E a criança organiza esse dar conta, né, dessa experiência angustiante de separação, talvez, vamos colocar assim, de um certo abandono, reproduzindo isso no brinquedo, né? E podendo, esse elemento interessante, se vingar da mãe, né? A mãe o abandona e ele, né, faz esse brinquedo um substituto, então ele manda a mãe embora, né? Que é quando ele faz o for, então vai. Então a repetição ela entra como um possível de controle da situação, né? Que controle é esse da situação? Sair de passivo para ativo, né? E é tão interessante que, trazendo isso aqui, eu me rememoro de um caso clínico que eu acompanho como analista, né, um paciente de divã, e ela traz essa situação em uma de suas análises e que eu pude exatamente fazer essa intervenção de interpretação com ela, né? Porque ela faz uma repetição na vida dela nessa na mesma dinâmica desse Fordá, né? Que é para assumir o controle, né? Ela passa uma situação na vida dela onde ela é passiva, né? E ela não aceita, ela não dá conta, né, desse lugar, ele é muito angustiante para ela sofre uma traição, né, e a forma como ela lida para perdoar, a forma como ela lida para aceitar essa pessoa de volta, é ela traindo também, né? Então, quando ela é traída, ela é passiva. Quando ela trai, ela é ativa, né? Então, ela assume o controle da situação, né, colocando dessa forma, e aí ela usa essas palavras na análise dela, né? Foi o que fazer essa repetição foi o que tornou possível eu dar conta, né? Ela usa essa palavra, dar conta dessa situação. Né? E aí, na intervenção, eu coloco, aponto exatamente isso para ela, do que é que ela deu conta, na verdade. Né? Você deu conta do quê? Né? O que é essa situação de repetição e de controle, passagem da condição passiva para ativa? O que é que, na verdade, né, se construiu aí para você? Né? E aí ela consegue dar conta, né, a partir dessa interpretação e intervenção, de que o quanto que isso foi ilusório, em vez de um problema agora ela tinha dois, e que ela, na verdade, precisava se haver com a dificuldade que ela tem de estar, de habitar, de permanecer num lugar feminino, né? Naquele momento transpassado por essa questão da repetição, da traição, mas isso aparece em outros contextos da vida dela, né? Ela sempre com muita dificuldade de silenciar, muita dificuldade de fazer semblant,
né? Aquela coisa meio desentendida, ela sempre tem que estar muito atuante, né? E com isso, eu acho esse caso muito adequado aqui. Qual que é o efeito disso na vida dela, né? Na relação dela? O homem não aparece, né? O homem, ele não tem espaço, né? E aí esse homem, na sua precariedade, o que ele também elege como espaço é fora da relação, é na traição. Olha que interessante. E, né, ela se deu conta disso, né? E ela está trabalhando para que ela consiga agora receber esse homem, dando espaço para ele acontecer dentro da relação, não apenas fora, né? E para isso ela vai precisar se dispor a fazer um recuo. Ela vai ter que dar conta dessa repetição, né? Isso vai retornar, isso vai voltar, isso vai insistir, né? E me lembrou muito dessa experiência do Fordar. Freud vai perceber também, né, toda essa construção e presença da pulsão de morte nos sonhos de horror. Primeira Guerra Mundial, Freud começa, depois da guerra, a atender alguns soldados sobreviventes, é claro, e esses soldados, eles trazem o horror, o mal-estar, o susto dos sonhos ao momento que eles acordam, né? Como se estivessem revivendo o horror da guerra na condição do sono, né? Do sono na condição noturna. E aí, o que Freud vai trazer? Né? A questão da fixação ao trauma, né? Algo que o sujeito deveria, talvez, elaborar, algo que o sujeito deveria, talvez, recalcar, mas o sujeito ele faz uma fixação, e mesmo que haja um recalque, há o retorno, né? E isso aparece no sono, e sempre trazendo o horror de volta. Nesse momento, Freud vai trazer algo muito interessante, né? Por isso também uma contribuição muito marcante dessa obra, além do princípio do prazer, que é quando Freud localiza a contrariedade que há entre os sistemas, né? O sistema consciente e o sistema inconsciente, né? Como que há um interesse diferente e uma análise e percepção das coisas de uma forma diferente de acordo com o interesse de cada sistema. Então, Freud vai dizer o seguinte: a mesma situação, ela é sentida por um sistema como prazer e ela é sentida por outro sistema como desprazer e vice-versa, né? Você, numa determinada situação, você pode ter no seu consciente um prazer e no seu inconsciente um desprazer ou vice-versa. Nessa situação desse exemplo clínico que eu dei para vocês, eu faço a seguinte análise. Essa paciente, a nível consciente, ela estava tendo um desprazer, né, com essa atuação que ela fez de trair, né? Mesmo ela falando, foi assim que eu dei conta, o que já é um passo, né? Ela assume isso, creio eu, por ser uma paciente de análise, mas ela está vivendo hoje um desprazer, vamos colocar assim, consciente, porque esse homem barrou ela, né? Ele não quer ver ela agora, ele não quer falar com ela, ele pediu um tempo, um espaço, que eu achei muito interessante, inclusive eu contei isso para ela. Achei que essa barra ela é organizadora para eles, e isso está angustiando ela muito, né? Porque ela queria ter a consequência daquilo que ela projetou, né? Se vingar, e agora estou pronta para te perdoar, né? Mas nessa condição de quem também, né, traiu. E aí ele abarra e diz que não, que é para aguardar. E do ponto de vista desse sistema consciente, essa paciente está num desprazer. Mas do ponto de vista do inconsciente, foi muito prazeroso toda essa situação para ela, porque ela atendeu às solicitações de emergência do id, do inconsciente, né? De imediatismo, né? De dar conta daquilo sem se responsabilizar,
de dar conta daquilo sem se implicar de uma forma mais elaborada, né? Tendo que fazer uma travessia na angústia, sim, mas podendo, né, na frente fazer uma elaboração, mas não, né? Ela cede a essa compulsão, né? Aquilo que não permite o pensamento, aquilo que não permite o raciocínio, mas o sujeito é compelido simplesmente a ir e fazer, né? Então, nessa rendição a essa compulsão da repetição, essa paciente tem um gozo, né, muito grande, que é esse gozo do controle, né? Que é esse gozo de tornar-se ativa, né? De assumir a cena inteira para ela, né? É um movimento muito histérico. E aqui eu vou até saltar aqui um pouquinho, ó, e é a pulsão de morte que rege a repetição, portanto, a compulsão ou a repetição fixa o sujeito em seus pontos de gozo, gozo do inconsciente, né? Então, aquilo que é sentido como desprazer no consciente é, na verdade, gozo para o inconsciente, né? E localizar que diante de um sofrimento, diante de um embaraço, diante de uma falha, vamos colocar assim, eu tenho um gozo diante disso, é de uma complexidade, né? Acho que é de uma travessia, né? Enquanto desenvolvimento mesmo, né? Do sujeito na sua análise, acho que é caminho das pedras, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A maioria das pessoas não querem saber com isso. Então, retomando aqui, a pulsão de morte conduz a vida à destruição, em contraposição ao princípio do prazer, né, que nesse momento, na obra de Freud, o princípio do prazer ele é esse princípio de pulsão de vida, esse princípio de eros, esse princípio regulador, e o princípio de morte, ele é thanatos, desculpa porque ele faltou o H antes, depois entre o T e o A. E thanatos, que é essa pulsão de morte que leva o sujeito a um estado anterior à vida, né? O que seria essa pulsão de morte colocada aqui por Freud? Ele vai dizer assim, a pulsão de morte é pura quantidade, né? Ela é sem representação, ela não tem qualidade, né? Ela é uma quantidade de estação que precisa ter o seu fim, vamos colocar assim. Ela opera ao lado do Eros, está ali junto, aparece, né, sempre junto, porém, diferente dele, age em silêncio no interior do ser vivo, visando a sua própria destruição, Thanatos. A repetição é o produto da pulsão de morte, né? Então, o que seria isso? Freud vai dizer o seguinte: nós temos o princípio de Nirvana, né? Que aqui Freud está dizendo isso baseado na biologia, né? No funcionamento do corpo. O nosso corpo ele tende à inércia, né? Ele tende a voltar ao nível zero de energia, né? Ao nível zero de funcionamento, né? Que era aquele estágio antes da vida. Então, todo o nosso corpo ele vai se deteriorando, ele vai se desregulando do ponto de vista biológico, até que isso culmine na nirvana mesmo, né? Na inércia, né? Não há movimento, não há vida. E aí Freud vai comparar que o aparelho psíquico funciona dessa forma também, na atuação, na presença da pulsão de morte, né? E que ela tem uma diferença. Thanatos e Eros têm uma diferença, né? Além da óbvia, né? Que uma de vida, outra de morte. Ela vai dizer assim, Eros trabalha no barulho, né? Eros é observável, Eros chama atenção, e Thanatos é silencioso, por isso é perigoso, né? Thanatos, ele, como não é representado, não é representável, ele está circulando sem poder ser percebido. E aí é que entra a importância, né, aqui do que Freud vai colocar, da repetição.
é na repetição que nós vemos a presença da pulsão de morte. É a repetição que nos permite identificar a presença e a atuação e o efeito, né, e a condução da pulsão, né? E o que liga então a pulsão à repetição, né? A compulsão, a insistência, né? Aquilo que permanece, que insiste em nos conduzir num retorno ao mesmo, né? Muito bem. Aqui está explicado, então, a pulsão de morte, né, nesse momento extremamente importante da obra freudiana, né, 1920, e aí Freud trazendo, né, essa questão de Eros e Thanatos como parte, né, do aparelho psíquico, né, dando um acento à destruição dentro da psique humana e com isso explicando uma série de fenômenos que nos explicam por que não somos senhores na própria casa, por que vivemos uma ambiguidade, ao mesmo tempo que dizemos que queremos estar bem, provocamos um estar mal, ao mesmo tempo que dizemos que queremos fazer o bem, fazemos o mal, ao mesmo tempo que dizemos que queremos nos tratar, cancelamos o tratamento, abandonamos, né? Ao mesmo tempo dizemos que queremos ser felizes, buscamos tanto a infelicidade. Eu trouxe aqui, para a gente poder finalizar, duas outras percepções adjacentes, né, à pulsão de morte, na verdade são releituras. Lacan irá retirar a pulsão, uma é Lacan, né, e a outra é Dostoiévski. Lacan irá retirar a pulsão de uma lógica biológica. Freud, vários conceitos dele ficam presos, né, no campo do biológico, né, a sexualidade, agora a pulsão de morte, né, por uma necessidade muito materialista, né, enfim, e Lacan consegue dar esse salto com a psicanálise, né? Então ele vai novamente fazer isso aqui na pulsão. E aí Freud vai dizer, Lacan vai dizer, Freud deixa a pulsão, não só de morte, mas as pulsões, muito no nível a pulsão de morte, no nível inorgânico, que é esse que eu coloquei para vocês, né, do estado de inércia. Lacan irá localizar a pulsão de morte no seu aspecto de conflito, né? Ele vai dizer assim, olha, não é necessariamente uma questão de mortificação, né? Uma questão de conflito, de compensação, é uma questão tensional, né? Senão a pulsão de morte, e alguns autores, né, se preocupam muito com isso, que ela só fique percebida num aspecto de negatividade, né? Que a pulsão de morte só fique percebida como um aspecto de destruição, como eu tinha explicado no slide anterior, que é o que fica muito forte, né, em Freud. E Lacan vai dizer que a pulsão de morte, na verdade, ela é a pulsão, ela é a única pulsão, né? E a pulsão de autoconservação, as pulsões sexuais, as pulsões gregárias, elas estão dentro, né? Por isso, dentro da pulsão de morte. Por isso, constante conflito de interesses, né? Constante conflito de direções, né? Isso que somos, isso é a vida psíquica. Essa tensão é permanente. Então, a pulsão de vida, ela também traz o seu aspecto positivo, né? Ela traz vamos colocar assim, um adendo ao princípio do prazer, né? Que não é possível o tempo todo nós estarmos sendo atendidos nas nossas demandas inconscientes, né? Não é por aí, né? Então, a pulsão de morte, ela tem sua função de equilíbrio, ela tem o seu aspecto de positividade, vamos colocar assim, inclusive
podendo nos orientar muito para a criatividade, né? Se eu não posso ceder ao princípio do prazer, se eu não posso ceder à experiência imediata do gozo, eu então posso criar estratégias outras de obtenção desse prazer. E uma das formas, talvez a mais bem elaborada, é a sublimação, né? Que nós vamos direcionar essas pulsões para ações não sexuais, né? E com isso também vamos obter o retorno que precisamos, né, dar, o fim que devemos dar a essa pulsão. Dostoiévski irá trazer a importância de pensar a pulsão de morte do eu na massa. Eu achei isso muito interessante, por isso que eu trouxe Dostoiévski para a gente pensar. Porque o que ele quer dizer, né, desse eu na massa? Ele vai lembrar que a pulsão de morte, ela não está somente a serviço do sujeito, né, da individualidade, mas que ela marca a coletividade, né? Ela marca processos da cultura, nos marca dentro de uma cultura, né? Isso nos localiza dentro de uma cultura. E aí nós temos aqui, ele vai dizer o seguinte: a morte se dá em grande medida com a retirada de Deus no âmbito histórico, né? Ele vai dizer, quando nós retiramos a morte da alma, a possibilidade de morrer, né, atrelada à alma, à vida eterna, né? Viver para passar da morte. Há uma grande complicação, há uma grande desordenação, né? A morte, ela só não é vivida de forma mortificada o tempo todo, né? Nós não vivemos pensando que vamos morrer, isso sempre é uma ideia adiada, né? Porque saltamos para a vida eterna, né? Porque cremos que há uma outra vida, então não precisamos encarar a ideia da morte nua e crua, né? Na sua crueza, no seu assombro, no seu terror, né? Nós podemos pensá-la numa outra condição de passagem, de travessia, né? Isso nos tira dessa condição mortificada, que alguns sujeitos se encontram em algumas patologias. A vida sem essa percepção é vivida com o morticínio da massa. E aí ele vai colocar muito do que nós estamos vivendo hoje, né? Sujeitos que estão se dedicando muito ao princípio do prazer, que estão muito imediatistas, né, no seu gozo, sem essa barra, né, que a percepção da eternidade nos traz. Porque para eu ter direito a uma vida eterna, eu tenho que ter abdicações na minha existência, eu tenho que ter abdicações, né, nas minhas escolhas, né, e isso é regulador, né, eu não ceder a isso, né, de novo, dando uma qualidade, né, da pulsão de morte, mais aqui próxima de Lacan, né, e por isso achei muito interessante. E aí ele vai dizer, há uma tensão, Eros versus Thanatos, ok? Um Thanatos que não se volta ao sujeito, né? Diferente de Freud, né? Que o Thanatos se volta ao sujeito, com destruição. Aqui em Dostoiévski, a pulsão de morte também é vida, né? Então, quando nós somos ali barrados no imediatismo, né? no prazer, nas exigências do libido, nós estamos também produzindo vida, né? E não só uma vida na subjetividade, mas uma vida na experiência coletiva, né? E aí nós temos algumas críticas para os nossos tempos, né? Como que estamos precisando sermos permeados, né, por essa opção de morte, para refletirmos essa questão do nosso laço com o princípio do prazer, né, vivido de uma forma extrema, vivido de uma forma desenfreada, vivido de uma forma irresponsável, né? E acho que esse momento, né, eu estou gravando esse vídeo em tempos de quarentena,
né, do Covid-19, e todos nós muito atravessados nesse momento, acho que pela pulsão de morte, mas que não precisa ser vivenciada, experimentada como mortificação, né? Como aquilo que está nos levando à destruição, mas pode ser vivenciada, e eu sinceramente espero que seja, como uma possibilidade de reflexão, de ponderação, né? de uma construção interna e coletiva. Eu acho que isso que tem de muito interessante no Covid, porque ele nos põe para pensar juntos, né? E isso faz com que o aspecto seja cultural, e o sujeito ele precisa, né, de coisas que são construídas no campo da cultura. E aí acho que talvez nos permita nos recolocarmos, né, diante do nosso gozo, né, diante do nosso prazer, desprazer. Acho que tem coisas muito interessantes nesse sentido por vir, né? Bom, vimos a transferência em relação à repetição, né, no primeiro momento da obra de Freud, e né, a transferência ainda hoje, como que a repetição chega nela, né, e é a repetição chegando na transferência que o analista pode intervir. Vimos a repetição no princípio do prazer, né, no primeiro momento, atrelada de forma indissolúvel, né, como um componente específico, né, o princípio do prazer como um componente específico da repetição. Vimos a repetição na pulsão de morte como um componente de atuação, né, que permite a gente dar conta da presença da pulsão de morte. Lá no princípio do prazer como uma defesa, né, de não querer saber, né? E aí agora eu quero falar, para a gente fechar, do último conceito, que eu já transpassei nele aqui, né, em todos os vídeos, mas agora eu vou fazer um fechamento. Eu coloquei assim, resistência. Resistência de quê? Né? Lá no princípio do prazer era uma resistência à lembrança, né, do conteúdo. Depois Freud vai mudar isso, né? Não é apenas uma resistência ao conteúdo, né? E aí eu gostaria aqui de propor a gente pensar então resistência a quê? Resistência de encarar o conflito, né? Mais essa concepção que eu trouxe de Lacan para vocês pensarem, e Dostoiévski. Encarar o conflito e, a partir disso, se responsabilizar pela ação da pulsão de morte, acessível na repetição, na compulsão à repetição. Então, o que eu vejo? Né? A gente precisa dar o salto em relação à repetição, né? Não ver a repetição apenas como uma resistência a lembrar do conteúdo, né? Passa por aí, opera aí também, mas é além, né? O vínculo, né, de resistência e repetição é uma resistência muito de posicionamento do sujeito frente à sua história, né? De não querer perceber que há em si, né, e todos nós, não aspectos apenas positivos, né? Há aspectos negativos, por isso um conflito. Na prática, o que é isso? Quando nós não compreendemos por resistência essa questão dessa tensão, desse conflito em nós sempre depositamos a responsabilidade num terceiro, né? E aí esse terceiro pode ser um outro direto, né? Alguém que convive comigo, num sentido mais amplo, a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, né? A culpa é do sistema, isso é muito atual, nós estamos vivendo muito isso, né? A culpa é da política, a culpa é do político, a culpa é da forma de se fazer política, como se nós fôssemos algo distantes desse produto, né? Política é produto, né? A instituição
é fruto do ser humano, né? Então, acho que nesse aspecto isso aqui é extremamente relevante, né? A nossa resistência, ela não é só do conteúdo recalcado, a nossa resistência, ela é da nossa própria condição, a nossa resistência, ela é da nossa própria estrutura, a nossa resistência, ela é uma resistência à responsabilidade, né? E aí nós permanecemos, infelizmente, quando resistimos, numa condição muito infantil, né? Numa condição muito imatura, que o resultado disso são relações humanas precárias, né? De sempre um buscando a culpa no outro, sempre buscando se eximir de uma responsabilidade e centrando isso no outro sujeito. E às vezes só conseguindo assumir alguma centralidade se for pela via, né, de uma repetição, né, e não pela via de uma elaboração. Bom, tá aí. Eu espero que tenha ficado claro que a repetição é um fenômeno extremamente importante, ele é um fenômeno de organização, ele é um fenômeno de apontamento da pulsão de morte, ele é um fenômeno que permite na transferência o terapeuta ter acesso a quem é esse sujeito, muito mais do que ao conteúdo, né? A quem é o sujeito, por isso não precisamos de bola de cristal. A repetição ela aparece no princípio do prazer, mas né, de acordo com os momentos da obra de Freud de forma diferente, e a repetição ela aparece na resistência, né, no primeiro momento como resistência ao conteúdo, mas agora uma resistência mais ampla, né? E é ferramenta de trabalho, ela é possibilidade de nós podermos, né, nas nossas atuações profissionais, percebermos quem é o sujeito, como se organiza o sujeito, do que ele foge, como ele foge, porque isso vai se repetindo, então é muito visível. E, a partir disso, podermos fazer as intervenções e apostar que talvez esse sujeito queira trabalhar, ok? Bom, deixo aqui para vocês o meu abraço nesse momento. E vocês terão, né, a oportunidade de fazer perguntas, eu espero que elas venham, e com todo carinho e dedicação, né, porque a teoria psicanalítica ela requer muito, né, que nós nos dediquemos, nunca temos todas as respostas, mas quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, né, a gente consegue se pautar de uma forma, né, melhor e que possibilite a transmissão, tá bom? Então fiquem com esse trabalho feito com muito carinho e encontro vocês no momento de responder as suas questões. Um abraço.